Boa noite, pessoal. Vou esperar o Orlando entrar aí pra gente iniciar mais uma live aí falando de Bitcoin, falando do preço, discutindo um pouquinho sobre o que se espera aí do futuro da próxima semana, de cripto dos próximos meses, né? Para quem não me conhece, eu sou o João Canhada, fundador e CEO da Foxbit. Sou um grande entusiasta de cripto aí, eu não me sinto como especialista, mas gosto muito de cripto desde que eu me envolvi com isso lá atrás, em 2013. E, enfim, sempre um prazer estar podendo falar um pouquinho, contar um pouquinho e participar, né? E falar sobre cripto é incrível. Vamos lá, Orlando entrando aí. Olá pessoal, tudo bem? Olá, João, tudo certo? E aí, doutor, tudo certo? Boa noite, bem-vindo aí. Obrigado por participar dessa live. Acho que vai ser bastante interessante aí poder falar um pouquinho de tudo que rolou na semana e do que a gente espera pela frente, né? Não, com certeza. Também explicar um pouco sobre o halving, talvez seja um dos conceitos que o pessoal mais tem curiosidade e que menos as pessoas entendem, então sempre é bom explicar isso, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mercado de cripto. E também vai ser um prazer estar aí participando com o pessoal da Foxbit. Vocês fazem um excelente trabalho. Nós aqui da Mercúrios admiramos muito o que vocês fazem, então vai ser um prazer estar participando aí com vocês, João. Boa. Bom, pessoal, quem quiser deixando perguntas, fica à vontade, a gente vai trocar uma ideia aqui. É bem interessante. É bom que todo mundo participe, então fique à vontade para perguntar. Orlando, mas antes da gente iniciar falando de halving, falando de Bitcoin e tal, eu queria que você falasse um pouquinho aí da Mercúrios e um pouquinho de Ah, você também. perfeito. Não, tranquilo. Vou começar então pela Mercúrios. A Mercúrios é um projeto que existe desde 2017. Nós começamos como uma empresa inicialmente de infoproduto, então estudando o mercado, explicando. Depois nós pivotamos um pouco para uma parte de gestão privada de carteiras. E agora, recentemente, no início de 2020, nós percebemos um pouco que necessitava de uma entrada de players com mais uma pegada educacional, para ensinar realmente o mercado, trazer um pouco essa visão mais séria do mercado, indo um pouco de acordo com o mercado tradicional. Então a gente decidiu fundar a nossa parte de research, que é onde a gente produz diversos conteúdos, inclusive os reports semanais que a gente faz aí com vocês, é um desses exemplos, mas também outras pesquisas, etc. Então, isso aqui é um pouco do que a Mercúrios faz. Até para as pessoas que têm mais curiosidade sobre o mercado de cripto, que aprender mais, a gente recomenda o nosso Instagram, para vocês que estão assistindo agora. E sobre mim, eu estou no mercado de cripto desde 2018, então a vantagem é que como é um mercado muito novo, né, acaba que você tendo 2, 3 anos no mercado, você já aprende bastante coisa. Então, estou estudando desde 2018, fui estudar, entender todo o funcionamento do Bitcoin para realmente compreender. E hoje eu sou responsável por toda a parte de research da Mercúrios. Então, todo o conteúdo e todos os estudos que a gente faz, hoje eu sou a pessoa que faço isso. Boa. Bom, pessoal, quem tiver alguma pergunta aí já vai deixando. Até é bom quem tiver feedback sobre os relatórios, a gente já está na terceira edição do relatório, né? O dessa semana que saiu agora estava bem negativo, fiquei até um pouco triste. Mas ainda bem assim, passou a semana, Bitcoin segurou bem a onda. Chegou a baixar um pouquinho de US$ 9.000 ontem, né? Mas voltou rápido, né? Passando os contratos ali, até que segurou bem a onda. Sim, sim, acabou de vencer, né, os contratos. Acho que a gente nunca teve um vencimento tão grande de opções do mercado de cripto como a gente viu agora, uma boa parte na CME e na Deribit. Mas assim, para mim o relatório era positivo, porque quanto mais barato o Bitcoin tiver, melhor para a gente comprar ele. A gente sabe que no longo prazo, a gente, pelo menos aqui na Mercúrio, a gente acredita na tendência de valorização do Bitcoin, na adoção do ativo. Então, quanto mais negativo vier o mercado nesse início, melhor para a gente que já conhece o mercado e quer comprar, quer estar nesse mercado. Pelo menos para mim, eu tenho essa visão. Não sei se você também está nessa corrida para acumular cada vez mais Bitcoins. Duraria uma nova baixa ali nos US$ 100 para eu comprar pra caramba. Eu não ia ficar, Não ia ficar chateado se chegasse a 100 ficar dólares, chateado. não. Mas, enfim, acho bem difícil. Não, com Bitcoin certeza. abaixo de US$ 10.000, acho que a gente está vendo aí, talvez pelos últimos meses aí da história, talvez. Estou Sim, o bem mercado. otimista aí pós-halving. Eu tô bem otimista, principalmente como o mercado tradicional, o mercado institucional está enxergando o Bitcoin.
Então, saiu uma pesquisa recente, até da Fidelity Digital Assets, que mostrou que cerca de 90% dos investidores institucionais estão pensando em alocar pelo menos 0,5% do seu portfólio em criptomoedas. Eu fiquei bem feliz com isso, pois é o sinal mais claro que a tendência de valorização desse mercado, do crescimento desse mercado, vai ocorrer em breve, né? Então, todos esses pontos positivos, tanto de adoção quanto das pessoas começarem a olhar com mais carinho para o Bitcoin e terem mais esse interesse no ativo, são sinais positivos e que cada vez menos a gente vai ver o Bitcoin com uma desvalorização, como a gente viu em março, quando o Bitcoin chegou a US$ 5.000. Talvez seja uma das últimas vezes que a gente veja isso nesse mercado. E a tendência é sempre ter uma valorização. Sem dúvida. O... E aí, o que a Mercúrio viu pós-halving? O que vocês esperam aí de futuro? O que você pode falar um pouquinho mais aí dessas últimas semanas de cripto? Então, sobre halving, primeiro, tem a gente vê como quase um mito, né, do halving, ou uma lenda do halving, que é a relação entre o halving e o preço do Bitcoin, essa valorização. Então, em 2012, a gente viu o Bitcoin valorizar em mais de 8.000% pós-halving. Em 2016, a gente viu o Bitcoin valorizar quase 300% também pós-halving, um ano pós-halving. E tinha uma grande expectativa de todo o mercado em relação a essa valorização. Nós aqui da Mercúrio, a gente não estava trabalhando tanto com isso, a gente realmente não acreditava tanto nessa valorização, pois hoje a gente vê um mercado muito mais maduro quando a gente compara 2012 e 2016, seja em mineração, seja em investimentos, etc., e até mesmo da própria redução que o halving estava propondo. Mas a gente esperava um mercado bem mais volátil, que historicamente era o que a gente sempre estava vendo, e acabou que não ocorreu, né? Então, o mercado agora, a gente teve o momento de menor volatilidade, tanto mensal quanto semanal do Bitcoin, essa semana. E a gente está aguardando aí um grande movimento, que normalmente quando o Bitcoin tem todo esse período de acúmulo de forças e logo após isso a gente tem um vencimento de contratos futuros ou de opções, principalmente ligados à CME, a gente sempre viu um grande movimento do ativo. Então, é um pouco do que a gente aguarda para esses próximos meses. A nossa expectativa é que o Bitcoin dê aí uma grande pernada, varie 10, 20%. A gente não sabe exatamente a posição, queria eu saber para poder estar investindo no ponto mais certo, mas essa é a expectativa, principalmente pós o vencimento dessas opções. Que o mercado estava muito vendido em termos de volatilidade, então basicamente as opções em aberto elas estavam em sua maioria vendidas, então o mercado estava apostando numa falta de volatilidade e essa grande pressão que a gente tinha do mercado por conta das opções acaba de ser terminado. Então você tem essa tendência agora de você ver uma movimentação, um Bitcoin se movendo pelo menos para uma das duas posições, como a gente conhece o mercado normalmente. Sim. Bom, para quem não sabe o que é o halving, tá, que a gente comentou aqui agora, aconteceu, o mais recente foi em maio desse ano. A cada 4 anos, ou 210 mil blocos, né, acontece uma diminuição da oferta por bloco do Bitcoin. Então, inicialmente, ele era 50 Bitcoins por bloco, cada bloco é gerado em média a cada 10 minutos. Isso caiu para 25 em 2012. Tivemos um recorde de preço em 2013, um ano após o halving. Foi a primeira vez que o Bitcoin atingiu $1.000 de preço. E aí a gente teve um novo halving em 2016, onde em 2017 um novo recorde de preço, o Bitcoin a $19.000, em alguns lugares até superou 20 mil. E agora 2020 um novo halving, onde o Bitcoin caiu de 25 em 2012, de 50 para 25 em 2012, de 25 para 12,5 em 2016 e de 12,5 para 6,25 agora em 2020, no mês de maio, tá? Foi bem próximo ao Pizza Day aí, que foi a primeira transação de Bitcoin da história, da compra das 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. E Exatamente, teve muita gente que comemorou Pizza Day e halving no mesmo tempo. bastante, foi um mês bastante intenso aí da comunidade e tinha se criado, né? Cria-se muita expectativa a cada halving, quase uma Copa do Mundo para quem é entusiasta de cripto, né? Acontece em 4 anos e todo mundo tem uma expectativa de uma valorização. Algumas pessoas estavam mais otimistas, achando que essa valorização viria praticamente em D0 ali com o halving, ou próximo, ou imediatamente após, né? É,
mas não foi isso que aconteceu na história, né? Em média levou 12 meses, 12 a 15 meses para uma grande valorização do Bitcoin pós-halving em 2012 e 2016. Então, assim, a gente está bastante otimista para 2021 e continuamos aí recomendando que todo mundo tenha uma exposição de cripto, né, Orlando? Com certeza. Nem só pela valorização do Bitcoin, ou com certeza pelo potencial de valorização, mas também por ser uma tecnologia disruptiva e por ser um excelente diversificador. Então, você pega em momentos de crise, em momentos de normalidade no mercado, o Bitcoin sempre apresentou uma baixa correlação com quase todos os mercados. Então, até para você ter uma proteção, ele é um excelente ativo. E assim, não é algo nem que eu, que sou uma pessoa de cripto, falo, mas, por exemplo, o John Paul Tudor, que é um dos maiores investidores do mundo, né? Tem um hedge fund lá em Wall Street, recomendou para os seus clientes ter o portfólio, pelo menos 2% do seu portfólio em bitcoins. Então, é um claro sinal que as pessoas estão vendo realmente esse real valor do Bitcoin, principalmente como diversificador, como uma proteção. Sim. E para quem ainda não ficou muito claro o quanto que o halving é importante para a comunidade, né? Era gerado 1.800 bitcoins dia até maio, e agora 900 bitcoins dia. Então o Bitcoin é deflacionário até que ele chegue ao seu limite de 21 milhões de unidades, que deve chegar por volta de 2.135. Enfim, tem muitas gerações para frente ainda. Então essa deflação, né, essa escassez matemática garantida influencia muito no preço, porque a cada vez tem menos bitcoins disponíveis para serem adquiridos, né? Então, o Bitcoin tem que trocar de mão aí para quem quiser comprar grandes lotes. E os investidores, grandes investidores, o que a gente está vendo é esse movimento, até o Orlando já comentou aqui agora, um movimento de aquisição de Bitcoin que está acontecendo agora, ainda é recente, né? Fala aí 2017, poxa, o Bitcoin foi uma bolha e tal, subiu, enfim. Foi uma das primeiras bolhas da história que os bancos estavam de fora, né? Que os governos também não participaram. E que os bancos estavam de fora. Foi simplesmente oferta e demanda pura, da forma mais pura que existe, né? Sim, foi um grande hype, né, da tecnologia do Bitcoin. A gente viu diversas ICOs também saindo, novas criptomoedas, novas soluções, e mostrou um pouco deu pelo menos um indício de como será um pouco o futuro, né? Essa ideia de descentralização e como as criptomoedas elas não resolvem só os meios de pagamento, mas como resolvem diversas outras formas, outros meios de pagamento. Na próxima grande alta de Bitcoin, acho Nossa, bem... acabou de acontecer um acidente aqui, o Caiu, tripé que a gente tá usando para gravar acabou caindo, mas faz parte. A próxima grande alta do Bitcoin, o que eu tenho certeza e convicção é que os bancos e governos não vão estar de fora, cara, porque esses trilhões impressos pelo Fed em 2020, a conta vai vir, e acredito que parte desse dinheiro já entrou no mercado, direto na veia no mercado de ações, né? Por isso uma recuperação tão rápida das bolsas ao redor do mundo, mas que parte desse dinheiro vai vir sim para cripto, já está vindo para cripto, e isso vai impactar o preço do Bitcoin com certeza, muito em breve, já está acontecendo, né? Eu acho que você não poderia estar mais certo nessa afirmação, que é algo que a gente vê até no mercado. Então, um movimento que a gente vê desde 2017 é a criação de produtos em bitcoins por grandes bolsas. Então, a gente teve a criação dos contratos futuros da CME, a gente teve a criação da BACT, que quem está por trás é a NYSE, que é a mesma gestora da Bolsa de Nova York. A gente agora está tendo tanto a criação da Coinbase Custody quanto da BitGo Prime, que são produtos exclusivos para investidores institucionais. Então você percebe que todo o mercado ele está criando estruturas para suportar o mercado de cripto. E quando você vai olhar quem está por trás desses bancos e os investidores, são grandes fundos de venture capital, os grandes bancos, que começam a ter participações nessas empresas, e as grandes resseguradoras do mundo. Hoje a resseguradora que mais faz contratos para a proteção de bitcoins no mundo é a Lloyd's of London, que hoje é a maior resseguradora do mundo. Então você percebe todo esse movimento do mercado tradicional se posicionando em cripto. E eu acho que o que falta é que o mercado tradicional ainda não se posicionou completamente em cripto, e no momento que eles se posicionarem, de fato, a gente nunca vai ver uma adoção tão grande e um novo ciclo desses ciclos de valorização que a gente tem histórico do Bitcoin. Eu acho que a gente teve 3 grandes ciclos, 2012,
2013 e 2017. Provavelmente a gente vai ver esse terceiro ciclo com uma nova all-time high do preço e etc. E um grande crescimento de market cap. E o halving, para mim, foi talvez um dos indícios, eu até brinquei aqui com o pessoal da Mercúrios, uma das melhores propagandas do Bitcoin, que não poderia ter um momento melhor para o halving ter acontecido. Enquanto a gente está com o Fed imprimindo bilhões de dólares, a gente criou quase 10% a mais de riqueza no mundo só com as impressões do Fed e dos principais bancos centrais do mundo. Então, algo que é irracional, você não cria riqueza do nada, economicamente isso não faz sentido. É que nem falar que político gera emprego, né, cara? Político não gera emprego, cara. Exatamente. E você criou essa riqueza, e nesse momento que estava todo mundo vendo essa impressão do Fed, você via um algoritmo respeitando a impressão monetária, que foi o caso do Bitcoin, fazendo exatamente o movimento oposto e reduzindo a sua quantidade de impressão. Então, acho que isso foi maravilhoso, assim, eu acho que o halving não poderia ter vindo um momento melhor e ter sido uma propaganda melhor para o Bitcoin, como foi agora. Sim, acho que no longo prazo todo mundo acaba ficando muito mais claro, né, para a população que não acompanha tanta notícias do mercado financeiro e tudo mais, o quanto o dinheiro dele, o dinheiro que é usado no dia de hoje não tem valor se não fosse a imposição do governo, né? Sim. Se eles tivessem liberdade de escolha para escolher qual moeda usar no dia a dia, o governo teria bastante problema. E como o governo, ele visa mais o poder próprio do que o próprio benefício das pessoas. Acho que um caso recente que exemplifica bem isso foi o WhatsApp Pay, que foi cancelado aqui no Brasil, infelizmente. O Banco Central afirmou que ele não poderia acontecer porque representaria um risco muito grande, mas ele teve duas posturas. A primeira é que ele afirmou que o WhatsApp Pay poderia ocorrer se integrasse com o sistema do Banco Central, com o Pix. Então, mostrando, você não pode fazer sozinho, mas comigo você pode fazer, sem problemas. E a outra foi até uma pesquisa recente que o próprio Fed divulgou, que mostrou que as stablecoins, elas beneficiam a população de modo geral. Então, você está criando um novo meio de pagamento, você está facilitando compras via e-commerce, facilitando para milhares de pessoas. E o governo está indo contrário a essa lógica de facilitação, infelizmente. Então, essa ideia do governo de querer ter o poder monetário, ter esse poder monetário, e infelizmente a gente ainda vive isso, porém as criptomoedas dão essa liberdade. E cada vez mais essa liberdade vai ficar mais clara. Sim, foi bastante curioso essa situação do Pix aí com o WhatsApp e tudo mais, porque o Banco Central revisou uma norma em 48 horas para proibir o WhatsApp Pay de seguir da forma como eles estavam fazendo antes, né? Foi impressionante. Então, assim, nenhuma me lembrou muito a Libra. Ele obrigou sentar para sentar, ameaçou de multa, usou todo o aparato estatal para forçar o monopólio do Pix. Sim, é uma coisa que é estranha, é irracional. Eu achei mais engraçado a nota do CAD sobre isso, que eles afirmaram que não poderia liberar porque seria algo injusto para a concorrência, porque seria uma inovação muito grande e muito valiosa. E eu fiquei pensando, poxa, as pessoas têm o direito disso, né? Elas têm o direito deveriam ter pelo menos o direito de utilizar sua riqueza da maneira que elas bem entenderem. Infelizmente, não foi algo que a gente viu por parte do governo. O governo não defendeu o interesse privado, foi muito mais num foco do interesse dele próprio do que propriamente das pessoas, da população. Bom, exemplos disso não falta, né? Bom, pessoal, quem tiver pergunta, por favor, escreve aí, vai ser bem bacana. Acho que tem até alguma aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu não estou perdendo. O Fernando perguntando sobre que ele está tendo alguma dificuldade na abertura de conta. Fernando, acione a gente aqui pelo Instagram mesmo, pode ser. Manda uma mensagem que o pessoal vai te auxiliar, tá bom? Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, poste aí pra gente. Eu vi uma dúvida aqui em relação aos contratos. Que contratos que seriam esses que a gente estava comentando? Para as pessoas que estão perguntando isso, é que o mercado de criptomoedas, assim como o mercado tradicional, tem uma parte que são os seus derivativos, que são contratos futuros e opções que baseiam no preço das criptomoedas. Então, é um mercado bem maior do que o mercado spot de cripto, o mercado que você compra efetivamente o Bitcoin, e que tem uma grande influência normalmente sobre o preço do ativo, pois os grandes investidores eles aplicam através desses mercados porque tem mais liquidez. Então, esses são os contratos que a gente está comentando sobre o mercado de derivativos de cripto.
E muita gente usa para fazer hedge também, né? Tem muita operação de balcão, de mesa, de exchange que acaba utilizando esse tipo de contrato para travar a posição. E Sim, é uma ótima proteção. Eu acho que é a melhor ferramenta aqui para as pessoas que investem em cripto e querem ter mais segurança, menos volatilidade, é uma excelente opção. sim. O mercado de cripto, para quem não está acompanhando tão de perto, ele está desenvolvendo, na verdade, desenvolvendo não, ele está adaptando, né, ferramentas do mercado financeiro tradicional para a realidade de cripto, só que com as vantagens de cripto, 24/7, liberdade, facilidade de negociação, independência de opinião política, né? Você consegue mover seu ativo para qualquer corretora na hora que quiser, quando quiser, para qualquer lugar. E vários produtos financeiros tradicionais estão sendo replicados. Acho que começou ali em 2015, 16, 17 foi forte mesmo com o lançamento dos primeiros contratos lá da CME, né, de uma bolsa regulada e maior, né? Mas isso ainda continua seguindo firme, vamos falar assim, e cada vez mais expandido, né? Mais opções para você realizar. Aqui no Brasil, a maioria das corretoras ainda se concentra apenas no mercado spot simples, onde você compra e vende o ativo. Não tem muitas opções diferentes além disso, de alavancagem, contratos futuros, etc. e tal. Mas é uma tendência. É bem provável que isso vá acontecer em algum momento no prazo médio aí. Aqui no Brasil a gente tem uma regulamentação forte e tem um órgão regulador forte. Então as corretoras ainda tem muitas restrições aí para avançar nesse sentido aqui no Brasil. Depende de muita autorização aí de governo. Em relação às outras criptos, XRP, como é que tá? A Mercúrio estava... Como vocês trabalham com várias criptos, foca só Bitcoin? Conta um pouquinho mais. Hoje o foco é só Bitcoin. Até explicando, a gente tem um foco de análise em Bitcoin, a gente estuda outras criptomoedas, mas muito porque o Bitcoin, para a gente, hoje é a única moeda que você tem liquidez o suficiente para operar uma grande quantidade de capital e você tem uma certa estabilidade. A gente até brinca aqui da Mercúrios que muitas pessoas perguntam para a gente sobre altcoins e a gente brinca que as pessoas elas podem até operar em altcoin, etc., mas no final do dia você normalmente quer dormir tendo Bitcoin na sua carteira e não outro altcoin. Mas é um fato que o mercado de cripto ele está hoje concentrado muito em meios de pagamento. Se a gente for pegar o market cap do mercado de cripto, hoje 83% é focado única e exclusivamente em meio de pagamento, que é o que o Bitcoin faz. Não é à toa que o Bitcoin tem hoje 65% da dominância do mercado. E existem diversas aplicações diferentes que você pode aproveitar o Bitcoin, não o Bitcoin, mas a tecnologia blockchain, e que tendem a crescer bastante. Recentemente saiu uma pesquisa do The Block que mostrou que 75% das 100 maiores companhias do mundo estão utilizando as criptomoedas de alguma forma, a tecnologia blockchain de alguma forma, para fazer aplicações nos seus produtos. E hoje elas usam principalmente o Ethereum para fazer isso. Então, com certeza, tem um espaço muito grande para as outras criptos crescerem. Faz muito sentido você diversificar em outras criptos, mas assim, o conselho que eu dou é para as pessoas olharem bem, porque esse é um mercado ainda mais imaturo que o Bitcoin. Se a gente pensar que o Bitcoin tem cerca de 12 anos de idade, a maior parte das outras criptos tem cerca de 6, 7 anos. Então, é um mercado aí com bem mais risco e bem mais volátil, mas que com certeza tem um bom potencial. Sim, sem dúvida nenhuma. O Fábio perguntou se com essa queda do Bitcoin e alta do dólar seria um bom momento para começar a investir. Na minha opinião, sempre um momento para comprar Bitcoin. Mesmo que parcial, acho que fazer preço médio é saudável. Então, se você está querendo comprar hoje R$ 1.000, R$ 100.000, não sei, R$ 10.000, não sei qual a sua capacidade financeira, cara, separa isso em lotes e compre ao longo de 2, 3, 4, 5 semanas, 2 meses, enfim, define qual é o seu tempo e faz uma compra fazer um preço médio, sabe? Acho que isso é uma maneira mais saudável aí, tanto para compra quanto for vender também. Não fica tentando descobrir qual é o topo, qual é o momento da compra, vou pegar na baixa e tal. Cara, a chance de dar ruim é muito grande. Muito grande. Você nunca vai... Regra número 1, você nunca vai acertar nem o topo nem o fundo de um ativo. Você tem que confiar nele no longo prazo. E até para as pessoas que querem investir em Bitcoin,
assim, sempre invistam em longo prazo. Eu vou pegar o exemplo da queda que a gente teve no dia 13 de março, que muitas pessoas ficaram com medo, foi um momento que muita gente saiu do mercado, falou, esse mercado, ele não serve para nada, não serve como proteção, nem nada do gênero, mas a gente viu o Bitcoin se recuperar mais de 100% do seu valor poucas semanas depois. E a pessoa que estava investida em Bitcoin em março de 2019, quando você fosse comparar no mesmo preço em março de 2020, você veria que ela teria ganhado aí mais de 30% de valorização com o ativo. Então, investir no longo prazo é sempre o segredo para você ter o sucesso no Bitcoin e investir dessa maneira que o Canhada falou, fracionado, que vai ser a melhor entrada, que você nunca vai acertar topo e nunca vai acertar fundo. Isso aí. Bom, quem segurou o Bitcoin em média 3 anos até agora teve lucro, tá? Então, vai com calma, não tendo acertar topo nem baixa, compra devagar, mas compra, participa, fica à vontade, porque, cara, acho que é investir no seu futuro de verdade, assim, mais do que... e tem outros produtos também, tem ações, tem fundos, tem outros tipos de investimento. Não coloca todos os ovos em uma única cesta. Acho que é saudável para sua carteira de investimento você aprender a diversificar também para o longo prazo, né? Mas minhas Sim, apostas pessoais são todas em Bitcoin, tá? eu também aqui estou trabalhando na Mercúrio, a gente está focado bastante em cripto e acreditando muito nisso no futuro. E até algo que as pessoas normalmente elas falam, mas o Bitcoin ainda está imaturo, e já chegou a US$ 20.000, será que é o tempo de entrar? Será que vale a pena ainda? Será que esse mercado ainda tem expansão? Se você pegar o mercado de ouro, hoje o Bitcoin é 1/60 o mercado de ouro. Você tem o mercado de ouro, deve ter cerca de 10 trilhões de market cap, enquanto o Bitcoin tem 200 bilhões. Então, assim, você tem um espaço muito grande para um ativo como o Bitcoin crescer bastante. E as pessoas agora do mercado tradicional estão vendo isso, estão vendo que o Bitcoin ele já tem características para se tornar um investimento, tem muitas qualidades, soluciona muitos problemas e tem um potencial para crescer. E agora é só a gente esperar e acompanhar esse crescimento. Então, se você acredita em inovação tecnológica, você acredita num futuro com maiores facilidades e na tecnologia de blockchain, não tem por que você não estar dentro desse mercado. Bom, encaminhando aí para o final, a gente está com meia hora de bate-papo aqui. Para fechar, quem tiver alguma pergunta, mande. Mas, Orlando, Bitcoin final de 2020. O que você acredita que vai rolar, cara? Assim, eu acho que a gente nunca vai conseguir prever o futuro no curto prazo. Então, para mim, 2020, final de 2020 é curto prazo. Eu gostaria de falar muito mais minha visão para o Bitcoin daqui a 5 anos, quando os investidores institucionais entrarem, do que o Bitcoin no curto prazo. Porque no curto prazo, eu torço muito que o Bitcoin caia, particularmente, para poder fazer mais compras, aproveitar mais esse mercado ao máximo e estar da melhor forma possível posicionado. E acho que o mercado não vai mudar muito de agora até ao final de 2020. Porém, todas as estruturas que a gente está criando agora no Bitcoin, seja para suportar os investidores institucionais, tecnologia, seja Light Networking, seja Segwit, que também estão dando usabilidade para o ativo, todos esses fatores vão fazer que nos próximos 5 anos a gente veja um mercado muito diferente. Então, estou esperando um mercado muito tradicional. E eu vou até usar a brincadeira da XP e do Itaú brigando agora, que eu acho que no futuro a gente vai ter uma propaganda da XP e do Itaú brigando para você investir bitcoins com eles. Então, eu espero ainda mais, eu ficaria mais feliz se não existissem eles e você poderia investir por conta própria o seu dinheiro, né? Que aí seria o ideal. Então, assim, se eu fosse enxergar o Bitcoin para daqui 5, 10 anos, eu estaria enxergando esse mundo. Agora, para o curto prazo, espero muito que o Bitcoin caia, sinceramente, para ter mais compra, ter mais oportunidade. Ó, eu aposto todas as minhas fichas aí que em 2021 a gente vai superar o topo histórico de 2017. Acho que se alguém quisesse apostar comigo, eu apostaria tudo nisso. Acho que realmente acredito aí no longo prazo. E o curto, vamos falar assim, até o final de 2020, eu imagino que o Bitcoin vai ficar variando entre de 9 que ele está agora, eu acho que ele ainda deve chegar a um teto, na minha opinião. Mas é chute, tá? Não é recomendação de investimento. Acredito que ele deve chegar até US$ 13.000 ainda esse ano. Mas que a gente deve ter bastante volatilidade aí. Estaria feliz se o Bitcoin caísse a 6.000 para eu comprar um pouquinho mais.
Eu tô torcendo bastante para o mercado voltar a ser volátil, que dá aquela emoção, que tá parecendo o mercado de ações, não, não tá se movimentando, né? E para as pessoas que gostam mesmo de Bitcoin, elas têm aquele amor pela volatilidade, e eu acho que é um pouco do que dá a graça nesse mercado, é um pouco isso, e eu tô torcendo pelo menos para que a gente tenha dias com mais volatilidades. Quanto ao preço, ele está numa posição boa para comprar, tá ótimo. Quando o Bitcoin chegar aos US$ 100.000 que o Pantera Capital está prevendo aí para pós-halving, aí eu fico feliz e começo a pensar um pouco as posições. Mas antes disso, eu acho que é só esperar o preço se movimentar da forma que ele se movimenta e deixar que um mercado que não sofra tantas intervenções do governo se autorregule e faça da maneira que ele tem que fazer, né? Que as Sem, pessoas realmente façam esse mercado. sem dúvida. Bom, foi um prazer falar contigo. Acho que foi bastante bom. Quem tiver perguntas, sugestões, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, a gente publica. Quem quiser mandar perguntas no inbox ou mandar perguntas por Orlando, fica à vontade, procure as redes sociais aí da Mercúrios. Acompanhe os relatórios que estão saindo semanal, né, Orlando? Por hora. Sim, semanal. Provavelmente a gente vai ter mais novidades mais pra frente. Estamos preparando aí mais coisas em conjunto. Bacana. E se quiser comprar Ah, Bitcoin, vai lá na Foxbit, foxbit.com.br. Quem tiver qualquer dúvida, quiser me procurar também em minhas redes sociais, João Canhada, Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, fica à vontade, a gente é bem acessível. E, cara, é isso. Acredito em é, Bitcoin, até, até monte seu portfólio. aproveitando esse encerramento, para o pessoal que a gente falou muito de institucionalização de mercado, o João vai estar participando com a gente num evento que a gente vai explicar bastante sobre institucionalização, vai estar mostrando como isso pode impactar o mercado de cripto na semana que vem. Então, também deixo esse convite aí para o pessoal, que vai ser algo bem interessante. Eu acho que vai ajudar aí as pessoas que têm dúvidas se devem investir ou não em bitcoins. Eu tenho certeza que esse evento vai responder para essas pessoas que sim, você deve estar dentro desse mercado. Dia 3, deixa eu só pegar o horário aqui para a galera. Dia 3 às 7h30. Dia 3 às 7h30. Vai lá no LinkedIn do Mercúrios, tem os links lá. Vai estar eu, o Gabriel, o Rodrigo. E, enfim, vai ser bastante bacana. Vai ser uma live no YouTube, né? Da Mercúrios, né? Sim, sim, vai ser uma live no YouTube. A gente chamou bastante gente, tanto do mercado de cripto quanto do mercado tradicional. Então a gente vai ter analista de mercado tradicional também para trazer um pouco essa visão e fazer esse contraponto desses dois mercados que cada vez mais estão dialogando. Boa. Só uma última pergunta aqui do Cruz Josel, antes de fechar aqui. Cara, adoraria expandir para outros mercados a Foxbit. Ele perguntou se a Foxbit vai continuar no mercado brasileiro, enfim. Adoraria expandir para outros mercados, América do Sul principalmente, mas seja o que vier pela frente, a gente jamais vai sair do mercado brasileiro. O Brasil é o nosso foco, a nossa raiz, a nossa origem. Não tem a menor chance disso acontecer. A gente poderia ter, sim, subsidiadas fora do Brasil, né? Ter outras empresas, outros negócios. E a gente vai ter. Acredito sim. Beleza? Bom, obrigado, Orlando. Valeu, abraço. Até Bom mais. sucesso. Abraço. Tchau, tchau.